Bora lá. Não é a matéria de preferência da maioria, né? Pelo contrário, a maioria odeia direito administrativo. Normal, a gente tem uma crise existencial na faculdade com direito administrativo e internacional. Isso é uma coisa normal, crise existencial. Mas vamos lá, fazer merda virar ouro, direito administrativo, e a gente vai começar falando de alguns princípios que não tem como fugir. Não tem jeito de fugir dos princípios. São a base, é tudo o que norteia o direito administrativo. Vamos lá. Relação entre particulares, a gente fala que rege-se o princípio da igualdade. Entre particulares. Se você tem uma lide, uma pretensão resistida, você vai ao judiciário e ambas as partes têm os mesmos prazos processuais, ambas as partes possuem as mesmas prerrogativas processuais. Claro que cada um na inicial, outro na contestação e assim sucessivamente. Mas, para todo mundo é igual. Para a administração pública, não. Para a administração pública, a relação é assim. Em face do particular. Enquanto que na relação entre particulares vige o princípio da igualdade, na relação entre administração pública versus particular, vige o princípio da supremacia, ou supremacia do interesse público sobre o privado, ou o princípio da desigualdade. Aqui nós temos realmente uma relação desigual. É uma relação desigual. A administração pública nunca está em igualdade com o particular, nesse sentido, porque vige a supremacia, o princípio da supremacia ou da desigualdade. Enquanto que entre particulares eu tenho o princípio da igualdade, existe uma relação horizontal. A minha relação é horizontal, enquanto que a administração pública versus particular, a minha relação é vertical. Relação vertical. Beleza? E daqui a gente começa a extrair o velho, famoso LIMP. Não tem jeito. Não tem como dar aula de direito administrativo sem falar do LIMP. E é chato. Legalidade. Então vamos caminhar meio devagar aqui. Legalidade. Na administração pública ou em direito administrativo, a administração pública só pode fazer aquilo que está em lei. Opa, letra minúscula não dá. A administração só faz o que está na lei. Enquanto que o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Beleza. Exceção ao princípio da legalidade? Em que a administração pública vai fazer alguma coisa sem estar pautada em lei? Discricionário tem que estar na lei. Eu posso até ter uma margem de discricionariedade, desde que esteja dentro da margem legal. Exceção, estado de defesa, estado de sítio, intervenção. Beleza? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção são exceções ao princípio da legalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública pode fazer tudo aquilo, só pode fazer aquilo que está na lei, enquanto o particular, tudo aquilo que a lei não proíbe. Exceção para a administração pública, quando a gente está falando estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Ela vai poder agir mesmo sem previsão legal. Beleza? Primeira exceção. Vamos lá. Impessoalidade. Impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele possui duas vertentes, beleza? Impessoalidade possui duas vertentes. E aí, lembrar da questão do nepotismo. Lembra sempre da questão do nepotismo. Muito atual agora foi uma decisão dos tribunais superiores em relação ao nepotismo. Para cargos políticos, a gente não aplica a súmula do nepotismo, lembra? Quando a gente tem cargo político, aquele cargo de indicação, não existe nepotismo. Mas os tribunais superiores, recentemente, muito recente,
decidiram que, mesmo sendo um cargo político, se ficar evidenciado alguma fraude ou absoluta impossibilidade do parente exercer o cargo, vai se aplicar a súmula, beleza? Se comprovada, ou, na verdade, comprovada não, se evidenciada, é o que está lá. Evidenciada fraude ou absoluta ineficácia do servidor, aplica a súmula do nepotismo. E aí o princípio da impessoalidade tem essa vertente de ser realmente impessoal. Exemplo de impessoalidade, concurso público. Não tem nada mais impessoal. Todo mundo de forma igualitária, como é para ser, vai lá, faz uma prova e os melhores estão dentro. Beleza? Primeira vertente é realmente da igualdade. A primeira vertente da impessoalidade é garantir a igualdade. Fala, mas professora, tem cota. Cota é igualdade. É igualdade, cota é igualdade, não tem jeito. Beleza? Essa é a primeira vertente do princípio da impessoalidade. O segundo, ou a segunda vertente desse princípio, se dirige exatamente aos cargos políticos. Tem um artigo da Constituição que diz o seguinte, que o chefe do executivo, ele não pode colocar símbolos, letras, cores, números para se autopromover. Autopromoção política. A vedação da autopromoção política. O cara se elege, geralmente do executivo, e aí ele pinta todas as escolas da cor que é do partido dele. Ele coloca o símbolo, uma estrelinha vermelha com branco, lá, por exemplo, no muro. Claro que, para sempre, a gente vai associar aquele símbolo à figura daquele administrador. Para sempre. Ele está ferindo gravemente o princípio da impessoalidade nesse caso. Vamos lá, vou puxar uma setinha para cá. Moralidade. Moralidade é a ideia do probo, ok? De realmente ser moral. Probo. Essa é a ideia de moralidade. Publicidade. Os atos administrativos são públicos via de regra. Todos os atos administrativos são públicos via de regra. É a regra no direito administrativo, salvo exceção. Só uma já me deixa feliz. Os atos administrativos declarados como secretos, ultrasecretos ou reservados. Nós temos atos administrativos que podem ser classificados como secretos, ultrasecretos e reservados. Secretos, ultrasecretos ou reservados. Ressalvado também a soberania nacional. Os atos administrativos, em regra, são públicos, e essa é a nossa regra, salvo se esses atos forem declarados secretos, ultrasecretos ou reservados, resguardado sempre a soberania nacional. O princípio da publicidade ele é muito, muito importante. Beleza? Seja essa publicidade interna ou externa, não existem atos passíveis de gerarem efeitos sem que tenha se dado a publicidade. Por fim, eficiência. O dever de eficiência do servidor público, que é ele fazer o seu melhor com as possibilidades dadas pela administração. É o servidor fazer o seu melhor dentro das possibilidades dadas pela administração. Daí decorre a gestão pública, chamada hoje de gerencial. Nós temos uma administração ou uma gestão atualmente que é gerencial.
E aí a tua prova pode falar para você gestão burocrática. Não, nós não temos mais gestão burocrática. Apesar de tudo ser burocrático, a nossa gestão é gerencial, justamente por conta do princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele foi o pilar da construção da nossa gestão ou da nossa administração chamada de gerencial. Beleza? Cuidado, se a prova falar para vocês gestão burocrática, você risca. Já foi burocrática, hoje não é mais. Se coloca atualmente a administração pública no Brasil adota um modelo burocrático. Não, errado, modelo gerencial. Tem nada de burocrático. Beleza? Esses são os princípios explícitos na Constituição Federal, beleza? Explícitos na Constituição. Agora a gente vai ver implícito. Implícito na Constituição, porque ele tem que estar escrito em algum lugar. A administração pública só pode fazer o que está na lei. É implícito na Constituição, mas explícito na lei. E a gente vai ver dos princípios implícitos o mais importante, que é autotutela. Um trem mais importante que esse aqui de princípio não tem. Princípio da autotutela. A administração pública pode anular os seus próprios atos quando eivado de vícios, porque deles não se originam direito, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, resguardado sempre a coisa julgada. Beleza? Ou apreciação judicial. Princípio da autotutela. A administração pública pode anular os seus atos quando ilícitos, porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Resguardando a apreciação judicial. Beleza. Vamos começar de baixo para cima, apreciação judicial, e aí a gente vai um pouquinho em direito constitucional. A jurisdição é inafastável. O princípio da inafastabilidade da jurisdição. Perfeito, o juiz não pode sentar no processo e falar, esse aqui eu não vou julgar. Todo o processo merece julgamento. Em direito administrativo é a mesma coisa, o juiz não pode se imiscuir de julgar. Porém, a nossa jurisdição, ela é una. Jurisdição una. Beleza? Jurisdição una, modelo inglês de jurisdição. Modelo inglês de jurisdição. Muito comum isso aqui cair em prova e falar, o Brasil adota o modelo francês de jurisdição. Não, modelo francês não, modelo inglês de jurisdição. O Brasil não adota modelo francês. O Brasil adota modelo inglês de jurisdição. A jurisdição é una, ou seja, não existe contencioso administrativo. Se eu tenho um PAD, eu estou respondendo a um processo administrativo disciplinar na via administrativa, quando ele morre lá, eu ainda posso ir para o judiciário. O modelo francês é totalmente diferente. Se morreu na via administrativa, está morto. Não tem mais como recorrer ao judiciário. Na França, não se recorre ao judiciário de uma decisão administrativa. No Brasil, sim. Modelo inglês de jurisdição. Beleza? Só que você pode até recorrer ao judiciário, mas o judiciário nunca, jamais, nunca analisa mérito. Judiciário nunca faz análise de mérito. O judiciário nunca analisa mérito administrativo. Vocês estão com o edital da OAB aberto, e aí no edital de vocês
está falando lá todas as matérias que vai cair. Ato administrativo, por exemplo, é uma delas, e vem uma questão fodida, pior do que para diplomata. Muito, muito difícil, todos os candidatos erram. Nenhum candidato ao exame da OAB acerta a questão. E aí, reúnem um determinado grupo e fazem uma ação judicial para discutir, porque está sem proporcionalidade. Está desproporcional, desarrazoada a cobrança. O que o juiz vai falar para vocês? Vai estudar, né? Vai estudar, não tem nada a ver com isso. Isso é mérito. O edital está lá. Isso é mérito administrativo. Mas uma resposta ele vai te dar. Ele vai dar uma resposta. Ele vai falar, eu não posso adentrar ao mérito administrativo. Edital de concurso, como é o de vocês da OAB, é mérito administrativo. Coloca o que quiser no edital. Se você vai fazer, se adeque às regras. Beleza? Então, a administração pode anular quando eivados de vício. São os ilícitos. Ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Quando a gente fala em anular, eu nunca vou anular por conveniência ou oportunidade. Eu vou revogar. Se eu falo que é conveniência e oportunidade, eu vou revogar. Nunca anula por conveniência e oportunidade. Beleza? Se eu tiver um vício passível de anulação, eu vou anular o ato. Só vou revogar porque ele não me serve mais. Sou administradora pública e aí resolvi fazer uma licitação para compra, para aquisição de computadores para repartição onde eu trabalho. Maravilha! Fiz todo o procedimento, as pessoas entregaram as propostas, os participantes entregaram as propostas, só que antes de eu adjudicar essas propostas, eu, administradora, penso, não vou mais comprar computador, não preciso mais. O que eu faço com a licitação? Revoga. Por conveniência e oportunidade, eu digo, eu não preciso mais. Revogo, eu não anulo, porque não tem nenhuma ilicitude. Beleza? Um determinado candidato fez a prova da OAB, passou, foi lá para tirar a carteirinha, tirou a carteirinha dele, só que depois descobriram que o diploma era falso. O que eu vou fazer com esse ato administrativo? Anular. Ilegalidade, eu anulo. Nunca vou revogar. Eu não revogo a carteira dele, a carteira profissional, eu anulo. Esse ato administrativo vai ser anulado. Ótimo. Vamos lá fazer uma tabela, então. Lembra sempre do modelo de jurisdição, porque isso é pergunta frequente. Vamos lá. Bora lá. Anulação e revogação. Quem pode anular um ato administrativo? A própria administração pública ou o poder judiciário. Beleza, porque a anulação eu tenho um ilícito, não é mérito administrativo. Eu tenho um ilícito. Então, quem anula? A própria administração pública, que ela pode anular os seus próprios atos pelo princípio da autotutela, ou o poder judiciário. Qual é o prazo para eu anular? 5 anos. Salvo má-fé. 5 anos, salvo má-fé. Esse é o prazo para eu anular um ato administrativo. O ato é ilícito. Ótimo. Mas decorreu muito tempo pelo princípio da segurança jurídica, eu vou manter esse ato. Ele gerou muitos efeitos. Decorreu muitos anos. Agora, com má-fé não dá. O exemplo que eu dei do certificado falso. Tinha má-fé? Demais, pô. Mais má-fé do que você falsificar um diploma, má-fé. Não prescreve. Beleza? Eu vou anular a qualquer tempo. Descobri, anulo. Efeito, ex nunc ou ex tunc? Tunc. Se eu estou anulando, é para trás. Ex tunc. Para trás. Retroage. Ex tunc. Anulei e anulo tudo. É como se ele fosse natimorto.
Então, para anulação, quem anula a própria administração é o Poder Judiciário, no prazo de 5 anos ressalvada a má-fé, e o efeito é ex tunc, beleza? Revogação, quem que pode revogar? Se revogação é mérito, somente a administração pública. Juiz não revoga, porque juiz não tem conveniência e oportunidade. O juiz só vai olhar se for caso de anulação. Beleza, qual que é o prazo de eu revogar? Sem prazo, ad eterno. A hora que o ato se tornar inconveniente ou inoportuno, eu revogo. Pode ser daqui 100 anos. Revogo a qualquer tempo. Exceção aqui. Atos que não são passíveis de revogação. Nem todo ato administrativo é passível de ser revogado por conveniência e oportunidade. Exemplo, atos já exauridos. Se ele já se exauriu, se ele não tem mais efeito, não tem como eu ter conveniência e oportunidade sobre ele. Atos já exauridos. Atos meramente declaratórios. Meramente declaratórios. Não dá para revogar. Certidão é uma coisa que não dá para revogar. Certidão, atestado. Imagina vocês, demora para chegar o diploma depois que a gente forma, né? Você precisa lá de uma certidão para certificar que você concluiu o curso. Você vai lá no RH lá da sua faculdade, pega a tua certidão, e aí do nada ela fala, por conveniência e oportunidade eu vou revogar. Fala, pô, como assim, né? Não tem como. Além de ser um ato declaratório, está declarando que você concluiu, ela está fazendo isso por meio de uma certidão. Não tem como ela revogar. Anular, sim. Percebe-se que você não estudou naquela faculdade, você nunca pisou lá. E foi emitida essa certidão, esse certificado. Anula. Anular, sim. Revogar, não dá. Beleza? São as exceções. Efeito ex nunc ou ex tunc? Ex nunc. Ficou inconveniente e inoportuno, daqui para frente, até aqui me serviu. Então, daqui para frente... Isso aqui é tudo que pode cair para vocês de anulação e revogação. Tudo, tudo, tudo. Não tem mais nada de anulação e revogação. Sempre lembrar as pessoas, o prazo e os efeitos. Acabou. E as perguntas são sempre as mesmas sobre isso. Nunca muda e sempre cai. Sempre, sempre isso. E outra coisa que está despencando, caindo bastante... A gente vai puxar uma seta desse princípio para estudar ele. Abuso de poder. Daqui a gente vai puxar uma seta para o abuso de poder. Isso não está caindo, está despencando. Abuso de poder está vindo com força total. Bora lá, abuso de poder. Eu tenho duas modalidades, duas espécies do gênero abuso de poder. Isso é um gênero, do qual decorrem duas espécies. E eu ressalto que isso é gênero porque isso já caiu, perguntando se abuso de poder é gênero ou espécie. Isso é um gênero e eu tenho duas espécies. Eu tenho o desvio de finalidade e eu tenho o excesso de poder. Isso é tão fácil, mas tão fácil, que eu não sei como que ainda dá para errar uma pergunta dessa. É muito tranquilo. Abuso de poder é gênero do qual decorrem duas espécies, o desvio de finalidade e o excesso de poder. Desviar a finalidade é fazer alguma coisa que não está na lei. Então, vamos lá. Vou desenhar um copo, tá? Eu sou péssima de desenho. A lei fala para mim que eu tenho que colocar suco de açaí nesse copo. O que eu faço? Encho ele de suco de morango.
Desvio de finalidade. Eu fazer alguma coisa que não está na finalidade da lei. A lei diz, esse copo pode ser enchido de suquinho de açaí. Eu encho de suquinho de morango. Pronto, eu estou abusando do poder na modalidade desvio de finalidade, beleza? Excesso de poder. A lei falou para eu encher de suquinho de açaí. Ótimo. Eu enchi o copinho de suquinho de açaí, mas a lei disse, até na boca, tá? O que eu faço com o suquinho de açaí? Derramo. Derramei abuso de poder na modalidade excesso de poder. Tranquilo? E tanto faz o exemplo, a historinha da prova, que é sempre com historinha. Se pedir para você diferenciar, às vezes fala que excedeu aos limites e pergunta se isso é abuso de poder. Assim, simples, é abuso de poder. Porque o excesso, tanto faz o excesso ou o desvio, são espécies de abuso. Geralmente a prova cobra da seguinte maneira. Um servidor que não gostava do outro servidor, ele era superior hierárquico, resolveu transferir esse servidor como espécie de punição. Isso é abuso de poder? É abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. Porque a lei não fala para ninguém transferir como modalidade, como forma de punição. Geralmente é esse exemplo. Volta e meia isso cai. E muito, muito fácil. Não dá nem para errar uma pergunta de abuso de poder. Até aí, de boa? Quanto aos princípios e tudo mais, dá para a gente entrar definitivamente em administração pública direta e indireta? Então, bora. Administração pública direta e administração pública indireta. Direta e indireta. Vou fazer um cabelinho para ficar bem caprichado. Ó. Pronto. Meio musculosinha essa bichinha. Vamos lá. Essa é minha administração pública direta. E essa pessoa, ela é uma pessoa, certo? E ela é uma pessoa jurídica. De direito público. Porque toda a administração pública direta é uma pessoa jurídica de direito público. Toda administração direta é uma pessoa jurídica de direito público. E essa administração direta só pode chamar 3 coisas. Só pode chamar União, ou Estado, Distrito Federal, ou município. Não tem como dar outro nome para ela. É impossível chamar outra coisa. Ela só pode ser chamada de União, Estado, Distrito Federal ou município. Mais nada. Só que essa pessoa, para ela conseguir viver, ela precisa de órgãos. Ela não vive sem os seus órgãos. É muito difícil você fazer administração pública só centralizada. É muito difícil centralizar tudo em uma pessoa a mais. Então, você tem que dar competências. O que ela faz? Se ela precisa de órgãos, descentraliza ou desconcentra? Se a administração tem órgãos, ela desconcentra. Se a administração está distribuindo as competências, se falar para você que está criando órgão, ela desconcentra. Se falar administração pública, criou órgãos, o instituto é da desconcentração. Se a administração pública cria órgãos, o instituto é da desconcentração. Só que esses órgãos, eles não têm capacidade jurídica. Não tem. Esses órgãos não possuem capacidade jurídica. Lembra sempre de um órgão mesmo, o coração.
Um determinado indivíduo está precisando fazer uma cirurgia cardíaca. Quem que vai no judiciário pedir? O coração por conta própria ou ele? Falando que precisa de alguma coisa para o coração? A própria pessoa. O órgão não vai sozinho a juízo, ele não tem capacidade jurídica. Então, se eu falo para vocês que... Vou dar o mesmo exemplo. Vocês estão precisando de médico. Vão até o pronto-socorro de Cuiabá. São super mal atendidos e ainda medicados errados. Você vai processar quem? A prefeitura, que é a pessoa jurídica a que aquele órgão está vinculado. Não é a Secretaria de Saúde que vai ser processada, porque a Secretaria de Saúde é um órgão do município. Então, quem vai ser processado? O município. Uma escola estadual, por exemplo, seu filho estuda numa escola estadual. Ele apanhou do coleguinha dentro da escola. Você quer processar? Você vai processar a escola, a Secretaria de Educação? Não, você vai processar o Estado. O Estado, porque este órgão pertence a um desses aqui. Se eu estou falando que essa pessoa chama União, o órgão é da União. Se eu estou falando que a pessoa é Estado ou Distrito Federal, o órgão é dela ou município. Beleza? E esse órgão é criado mediante desconcentração e ele não possui capacidade jurídica para estar em juízo, salvo uma exceção. Se o órgão for classificado como independente, que é aquele que já está previsto na Constituição, órgão independente, e estiver na defesa de suas prerrogativas, ele pode ir sozinho, sim, a juízo. Se o órgão for classificado como independente, que é aquele órgão que já está previsto na Constituição, como Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, são os órgãos com previsão constitucional. Se eles estiverem lá, forem classificados como independentes e estiver na defesa de suas prerrogativas, eles podem, sim, ir sozinhos a juízo. Só nesse caso, mas nenhum. O órgão nunca vai sozinho a juízo, salvo os classificados como independentes, se na defesa de suas prerrogativas. Se não, ele não vai. Ele necessariamente precisa pedir à pessoa jurídica que ele está vinculado, e essa pessoa, em nome do órgão, é que vai estar na demanda judicial. Beleza? E essa capacidade de estar em juízo, tanto faz de ser capacidade passiva de ajuizar, como ativa de ajuizar, como passiva de ser ajuizado. Tanto faz. Ele nem vai nem recebe. Beleza? Isso é administração pública direta. Simples assim. Fácil? Demais. É só isso, é muito fácil. Isso aqui é muito fácil. Beleza. Se eu tenho a direta, eu tenho que ter a indireta. Ótimo. Agora, essa pessoa aqui, só através de órgãos, ela não consegue. Sabe por quê? Esse órgão aqui depende 100% dessa pessoa. Ele não tem nenhuma independência. Se você bebe muito, você tem lá seu fígado. É 2, né, que a gente tem de fígado. É 1? Ah, por isso que dá o negócio e morre, né? Verdade. É só 1, então. O outro é pulmão, tá? O outro é pulmão. É 1 fígado e 2 pulmão. Beleza. Você tem lá o fígado. Bebe pra caramba. Dá uma cirrose e o negócio ataca seu coração. Vai indo e faz o quê? Generaliza. Quando morre, morre todo mundo, né? Morre o pulmão, morre o fígado, morre o coração, morre a pessoa inteira. Morreu. Porque um depende do outro. Eles não vivem sozinhos. Não tem como eu tirar esse coração. Ele está lá, cortado no meio, sofrendo decepção amorosa e fala, vou deixar você porque você é burro e vou viver sozinho. Não dá. Então, eles precisam dessa pessoa. Eles são vinculados, subordinados à pessoa. Tem essa vinculação, essa subordinação. Por isso que eu falo que é um órgão e é desconcentrado. Beleza? Mas a administração não quer ficar vinculada, pendurada com um monte de órgão. Ela precisa de respirar um pouco. Para ela respirar um pouco, ela vai criar outra pessoa, que aí sim não vai ficar tão dependente dela. Cria uma outra pessoa, que não vai ficar tão dependente dela. Se ela cria órgãos, é interno, eu estou desconcentrando. Se ela vai criar uma pessoa diferente, é um ente, eu estou
Centralizando, porque eu estou criando um ente. Ente, uma outra pessoa, uma outra criatura. E esse ente não vai ficar subordinado a ela. Pelo contrário, ele tem a sua autonomia, a sua independência. Essa pessoa anda com as próprias pernas. E essa é a ideia. A independência, ser autônomo. Quem pede bênção é o órgão. Lá não. É autônomo. Igual eu tenho nomes aqui, essa pessoa só pode se chamar autarquia. Essa pessoa só pode se chamar fundação. Essa pessoa só pode se chamar empresa pública. E essa pessoa só pode se chamar sociedade de economia mista. Com S ou com X? Com S. Com S. Tá direto, vocês vão achar de português meu aí, normal. Foda-se. Indireta. Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Cuidado com a autarquia, tá? Cuidado com a autarquia. Tem uma corrente bem defendida e está caindo muito em prova, mas eu não vi cair na prova da OAB ainda, falando que a associação pública é espécie de autarquia, logo uma associação pública é administração pública indireta. Beleza? Mas isso é se perguntarem para você. Do contrário, se a tua prova falar autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista são espécies de administração pública indireta, perfeito, fechou, morreu, pula para a próxima. Agora, se fizer uma pergunta para você sobre associação pública, aí você vai saber que a associação pública é espécie de autarquia, logo, ela é administração pública indireta. Beleza? E é bem comum, né, a prova perguntar para vocês, para ver se vocês conhecem o que é direta e o que é indireta, separar. Por um motivo claro, por causa da independência. Se eu falo para você que é isso aqui, eu vou ter os órgãos e eu não tenho a independência. Aqui ele é independente. Só que essa independência é igual a gente quando cresce. A gente tem o pai, tem a mãe, quando cresce é independente. Mas vai lá o pai dar um puxão de orelha para ver se a gente não vai ficar sentido, né? Sempre tem. Então, essa pessoa cria essa com autonomia. Mas, ó, sempre de olho. Sempre de olho. Para ver se não vai fazer merda. Acompanha os passos até o fim. É como se estivesse criando um filho mesmo. Cresce, tem a sua autonomia política e financeira, essa autonomia, tá? Autonomia política e autonomia financeira. Só que a administração pública direta sempre vai estar de olho. E esse estar de olho tem um nome, chamado de tutela ou controle ministerial. Esse é o nome, tutela ou controle ministerial. Depende aí como que a tua banca vai cobrar. Pode cobrar tutela ministerial ou só controle ministerial. É tudo farinha do mesmo saco. Tutela ou controle ministerial. De boa aí? Suave na nave? Fácil, né? Até aí, sem grandes problemas. Direito administrativo é muito fácil. O problema é a gente conseguir enxergar ele, que é muito abstrato. Mas para quem gosta de direito público, não é regra, mas geralmente na faculdade quem tem problema com administrativo tem com internacional. E dá uma atropelada no constitucional. Vai, mas vai meio assim, né? Controle de constitucionalidade, Jesus. Vamos lá, destrinchar a administração pública indireta. Já sabe que a parada é descentralizada, que tem o controle ou a tutela, a autonomia política e financeira e que ela só pode chamar autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Fechou. Agora vamos ver as características.
Autarquia. Autarquia. Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Criada ou autorizada por lei? Criada. Cuidado com isso, tá? Criada. Cuidado. Criada por lei. Pelo amor de Deus. As provas costumam falar para vocês que a autarquia é uma pessoa jurídica autorizada por lei. Você corta a questão. Está errada. Ela é criada por lei. A autarquia é pessoa jurídica de direito público, criada por lei. E ela pode ter várias espécies, ok? Ela pode ser educacional, religiosa, autarquia previdenciária, autarquia profissional. A autarquia pode ter um monte. E aí a tua prova nunca vai pedir para você identificar se aquilo, que tipo de autarquia que é aquilo, porque você precisa do documento. É igual saber que tipo de pessoa jurídica que é. Que enquadramento que é aquela pessoa jurídica. Não tem como te cobrar isso, beleza? Uma coisa que eu preciso só chamar a atenção é quanto às autarquias profissionais. Autarquia previdenciária, INSS, muito fácil, né? Autarquias profissionais, vamos lá. Adoro raciocínio lógico, porque o todo é muito, muito é nada e nada faz sentido, né? E aqui é mais ou menos isso. Autarquias profissionais. Todos os conselhos profissionais são autarquia. Todos os conselhos profissionais são autarquias, exceto a OAB. Salvo a OAB. Salvo a OAB. Sui generis. Sui generis. Todos os conselhos profissionais são autarquias, salvo a OAB. Se é tudo, não tem como fazer uma exceção, né? Mas todos os conselhos profissionais são espécies de autarquia, salvo a OAB. Beleza? Essa autarquia, ela é importante porque ela tem imunidade tributária. E aí está aí outra matéria que não desce, né? Tributária. Nossa, essa não tem jeito, não tem como. Imunidade tributária. Ela tem prazo diferenciado. Ela tem imunidade tributária, ela tem prazo diferenciado. Claro, ela é especial, ela foi criada por lei através de uma descentralização administrativa. A administração pública direta queria que a pessoa tivesse mais autonomia, então criou uma autarquia por lei. Lógico que ela tem benefício, ela tem imunidade tributária, prazo diferenciado, prescrição diferenciada. Prescrição diferenciada. Ela paga por precatório, que nem a administração pública. Bom demais. Ruim para quem vai receber, bom para quem está pagando. Imunidade tributária, prazo diferenciado, prescrição diferenciada. Beleza? E se você precisar ajuizar uma ação contra uma autarquia, qual que é o juízo? Civil? Sempre. Mas justiça comum? Sempre federal? Depende do quê? Se é do governo federal, do governo estadual, do município? Depende. Depende. E aí a gente tem na mente já uma coisa que é sempre federal, sabe por quê? Porque a gente lembra da merda do INSS, que é uma das maiores autarquias que a gente tem. Autarquia previdenciária, o INSS. Então, depende. E o INSS, lógico, é federal. Depende. O município pode criar uma autarquia. Lembra que eu fiz esse desenho aqui? E eu falei que as pessoas descentralizam? Que pessoas? Pessoa, União. Se a União descentraliza e cria uma autarquia, essa autarquia, lógico, é federal. Se a pessoa que descentraliza chama Estado, ela descentraliza e cria o quê? Uma autarquia. Essa autarquia vai ser estadual. Se a pessoa que chama município, ela descentraliza e a autarquia vai ser municipal. Depende de quem está descentralizando. Beleza? Depende de quem está descentralizando.
Então, o juízo depende. Que tipo de autarquia que é? Se é federal, justiça federal. Se é comum, justiça comum. Beleza? E aí, fundação não tem nada mais fácil na vida do que estudar fundação. Até porque a fundação que vocês precisam se preocupar está lá no direito civil, que são as fundações privadas, que o Ministério Público, né, fica de olho nelas, vela pelas autarquias, pelas fundações. Mas essa aí você vai se preocupar lá com o Stanley, lá em direito civil. Aqui, você sabe tudo sobre autarquia. Logo, você aplica tudo isso às fundações. É exatamente igual. Nada muda. Se você sabe autarquia, você sabe fundação. Porque nós temos dois tipos de fundação, a pública e a privada. A privada você estuda em direito civil, não é matéria aqui. A pública é exatamente como a autarquia. E ela é criada ou ela é autorizada por lei? Criada. Se ela é igual a uma autarquia, ela é criada por lei. Perfeito. Ela é criada por lei. E nada vai mudar. Fundação é o trem mais fácil que tem para estudar. Estudar autarquia e fundação só vai por arrasto, né? Empresa pública e sociedade de economia mista é um pouquinho mais chato. Mas a gente mata. Empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza, algumas coisas são iguais, mas algumas coisas são diferentes. Vamos lá para o que é igual. Lembra sempre que autarquia e fundação são criadas por lei, enquanto empresa pública e sociedade de economia mista são ambas autorizadas por lei. E muito fácil isso aqui, quando a gente não precisa decorar, mas entende. A administração pública, quando ela precisa criar uma fundação, uma autarquia, ela descentraliza para ela ter mais independência, para essas pessoas serem mais independentes. Empresa pública e sociedade de economia mista são institutos que não eram para existir em direito administrativo. Sabe por quê? Isso aqui é o Estado empresário. E Estado não é empresário. Empresários somos nós, particulares administrados. Estado não é empresário. Mas pensa vocês estão loucos para comprar uma casa. Primeira casa da vida de vocês, juntaram lá a entrada. Vai comprar no Itaú ou vai tentar na Caixa Econômica? Nada contra o Itaú. Vai tentar na Caixa Econômica, mas por quê? As taxas são mais baixas, exatamente. E se não existisse bancos como a Caixa Econômica, será que o Itaú ainda manteria uma taxa mais reduzida ou ele aumentaria mais a taxa? Ah, aumentaria com toda certeza, não tem concorrência. Então, o Estado se viu precisando controlar o mercado. E ele controla o mercado através da empresa pública e da sociedade de economia mista. Beleza? Se ele controla o mercado, é o Estado empresário, a gente muda a figura, tanto que é só autorizado por lei. A gente muda a figura, é administração pública indireta, porque é o Estado regulando o mercado. Só que são pessoas jurídicas de direito privado. Falou que é empresa, pessoa jurídica de direito privado. Ela é administração pública indireta, só que falou que a empresa é de algum jeito, ela é de direito privado. Ambas são de direito privado. E aí, para você saber identificar se um determinado CNPJ é empresa pública ou sociedade de economia mista, lembra sempre que empresa pública, o capital é 100% público. Capital 100% público. Beleza? Ou seja, nós, meros mortais, podemos comprar um pedacinho, uma cotinha? Não, se é tudo público, nós que é da ralé, não vamos comprar cotinha nenhuma. É tudo público. Beleza? Petrobras é empresa pública ou sociedade de economia mista? Sociedade de economia mista, porque Petrobras a gente compra uma cotinha. Comprou um pedacinho, é sociedade de economia mista. Banco do Brasil é empresa pública ou sociedade de economia mista? Dá para comprar um pedacinho do Banco do Brasil? E a Caixa Econômica? Empresa pública. Caixa Econômica, patrimônio é 100% público. Beleza. O capital é tudo público. Essa aqui é a Caixa Econômica. Tem o centro e eu vou dividir em fatias. Eu posso vender alguma dessas fatias? Para ninguém? Posso. O capital não é 100% público?
Então eu vou vender essa fatia aqui, por exemplo, da União, essa daqui, 50%, vamos supor. É da União. Aí, sobrou 50%. 10% eu vou vender para o Estado, 5% eu vou vender para uma autarquia, 1% eu vou vender para uma fundação, e assim sucessivamente. Todas são pessoas jurídicas de direito público? Sim, todas são. Então, eu posso vender. O capital ainda é 100% público? Pode ser vendido desde que continue 100% público. Só nós, mortais, que não vamos comprar. Nunca. Agora, qualquer pessoa de direito público compra. Esse pedacinho que sobrou aqui, eu posso vender para uma sociedade de economia mista? Não, porque ela é privado. Pessoa jurídica de direito privado, logo ela não pode entrar aqui. O capital pode ser rateado, pode ser vendido sem problema nenhum, desde que continue, permaneça 100% público. Qual que é o foro, se eu precisar ajuizar? Qual que é o foro? Depende. Se eu tenho uma empresa pública federal, o foro, óbvio, é a Justiça Federal. Se for uma empresa pública municipal, é município. Perfeito. Depende. Depende. Vamos lá, sociedade de economia mista. É autorizada por lei, é pessoa jurídica de direito privado, o capital dela não é 100% público. O capital é misto. Claro. E qual que é o foro? Sempre. Sempre estadual. Sempre, sempre estadual. Sociedade de economia mista é a única que tem foro previamente definido. O foro da sociedade de economia mista é sempre estadual, beleza? Sempre estadual. E o que as duas têm em comum ainda, a gente vai estudar lá em responsabilidade civil, é a responsabilidade. Enquanto União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia e fundação têm responsabilidade objetiva pelos danos que os seus agentes nesta qualidade causam a terceiros, a sociedade de economia mista e a empresa pública, como são privadas, a responsabilidade é subjetiva. A responsabilidade delas é subjetiva. Mas beleza, cai lá o CDC para vocês também na prova, né? Que bom, que é fácil. Lá tem responsabilidade objetiva, em alguns casos, não tem? Se aqui é o Estado empresário, se ele se enquadrar em alguma hipótese do CDC, vamos lá, Caixa Econômica. Caixa Econômica fez merda e se enquadrou lá numa hipótese do CDC onde a responsabilidade é objetiva. Qual que vai ser a responsabilidade da Caixa? Objetiva, porque ela se enquadrou no CDC. Se o Itaú, se o Santander, se todo mundo faz essa merda e se enquadra na responsabilidade objetiva do CDC, não é diferente para elas. Tudo é igual. Beleza? Perceba que eu não coloquei prazo diferenciado, imunidade e prescrição, não, porque elas são privado, segue igualzinho as empresas privadas. Mesma coisa. Quem tem alguma coisa diferenciada é fundação pública e autarquia. Elas seguem igualzinho como se privadas fossem. Tão somente, né? Tão somente privadas, mas elas são da administração pública indireta. Fácil? Demais, né? Eu acho demais de fácil. Poderes da administração pública. Dúvidas? 0 poderes. Muito fácil também. Direito administrativo, tudo é fácil. Até licitação. Não, licitação, nossa. É ótima, licitação é muito fácil. Não, você vai ver como é fácil. Não, é verdade mesmo. Tem uns macetezinhos massa para licitação. Macete é vida. Bora lá. Poderes da administração. Alguém tem horas aí? 11h10? Beleza. Poderes da administração. São poderes da administração alguns, e nós vamos ver os mais importantes, se não todos. Primeiro poder da administração é o poder discricionário.
Poder discricionário. Poder discricionário é a margem administrativa. É a margem que a administração pública tem de atuação e isso é um poder. Discricionário, margem para atuação. Depois nós temos o poder vinculado. Sem margem. Para atuação. Exemplo de um poder discricionário, alguém pede para colocar mesas e cadeiras na calçada. A administração pública vai analisar e vai ver se vai deixar ou não. Discricionário. Vinculado. Tem uma gestante, servidora pública gestante. Ela está no primeiro dia do 9º mês de gestação. Tem como a administração falar, não pode dispensar agora, espera mais uns 2 meses. Não tem, é vinculado, senão ela vai parir neném ali mesmo. Vinculado, sem margem de atuação. Tem que conceder a licença. Não tem mais para onde correr. Beleza? Poder discricionário tem margem, poder vinculado não tem. Depois eu tenho poder hierárquico. E o poder hierárquico só existe na administração pública, tá? Não tem hierarquia na CLT. Nossa, tem tanto tempo que eu nem abro a CLT. Deve ter pelo menos uns 10 anos. Hã? Eu também. Eu fiz só para fazer faculdade depois. Não sei, tem uns 10 anos que eu não abro a CLT. Mas você vai ver, todo almoço que você for de família, tudo, alguém vai te perguntar 2 coisas. CLT e de previdenciário. Nada mais, ninguém vai te perguntar nada mais. É sempre isso. Você vai levar a pessoa e falar, não sei. E a pessoa fala, mas como? Você não é advogado? E fala, meu Deus. Não, não sou. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Todo mundo acha que você é obrigado a saber previdenciário e trabalhista. Pessoal, essa hierarquia, esse poder hierárquico, não existe na nossa relação empregado-empregador. Não existe essa hierarquia. Eu com o meu chefe não tenho hierarquia. Ele não é meu superior hierárquico. Parece, mas ele não é. Ele não é meu superior hierárquico porque isso só existe na administração pública. E o superior hierárquico faz o quê? Escalona funções, aplica penalidades. Ele escalona funções, aplica penalidades, logo ele julga os recursos. E desse recurso a gente vai puxar uma seta para 2 importantes, que é o recurso hierárquico. Que pode ser próprio ou impróprio. Beleza? Poder hierárquico só existe na administração pública, ele escalona funções, aplica penalidades, julga recursos. O nosso superior hierárquico dentro da administração, o nosso chefe na administração pública. E disso decorre o poder hierárquico, que pode ser próprio ou impróprio. Recurso hierárquico próprio é quando eu recorro para o meu superior logo acima de mim, em qualquer cadeia. Recorro para cima, para alguém que está vinculado, subordinado, em qualquer cadeia em linha reta. Isso é recurso hierárquico próprio. Eu estou aqui, embaixo. O meu chefe é esse aqui, só que em cima dele tem outro, em cima dele tem outro. Se eu recorro para cá, é recurso hierárquico próprio. Se eu recorro para cá, é recurso hierárquico próprio. Estamos vinculados, subordinados em linha reta ao mesmo órgão. Isso é recurso hierárquico próprio. Beleza? Sempre em linha reta. Impróprio é quando eu faço isso aqui. Eu mando para uma autoridade, para um chefe que não está vinculado na minha linha reta de sucessão do órgão. É outra pessoa, paralela. Um servidor público ligado, por exemplo, ao IBAMA. Beleza? Vamos colocar, tá ligado na SEMA, que está mais no nosso... Lá na SEMA. Um servidor público lá na SEMA fez merda. Foi julgado pelo chefe. Beleza? Aí, ele sabe que o chefe dele imediato que julgou tem uma rixa com ele. Eles não se dão.
ele vai mandar o recurso direto para ele? Não, ele vai justificar e mandar para um outro superior. Falar, olha, ele está com perseguição, então julga você. Pronto, recurso hierárquico próprio. Só que todo mundo nessa cadeia aqui está perseguindo ele. O que ele faz? Ele pega o recurso dele e fala, ó, governador, dá um jeito aí de julgar meu recurso, porque aqui nesse órgão não dá. Então, você manda paralelo. O governador, ele é vinculado, ele é subordinado. O governador é chefe dele, mas não é aquele chefe em cadeia, imediato. É um chefe em paralelo. Indireto, perfeito, impróprio. Um chefe indireto e impróprio. E aí a gente dá isso o nome de recurso hierárquico impróprio, em paralelo. Beleza? Depois a gente tem o poder disciplinar. Poder disciplinar, que é o poder de correção, de disciplina, de aplicar as sanções, de aplicar as punições. Poder de aplicar as punições. É o nosso poder disciplinar, beleza? O poder disciplinar decorre do poder hierárquico, porque se o nosso chefe é quem vai aplicar as penalidades, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico e vice-versa. Esses dois poderes são decorrentes do outro. Enquanto que o hierárquico só existe na administração pública, só é interno, o poder disciplinar ele existe inclusive fora da administração pública. O hierárquico não tem como existir fora, ele é só interno. Ele é um poder interno. É meu chefe e eu. É interno. O disciplinar é interno e é externo. Interno, quando o próprio chefe aplica penalidade. Externo, quando a penalidade é aplicada para uma pessoa que está vinculada à administração pública, mas não diretamente. Exemplo, a professora, a diretora de uma escola pública, quando expulsa um aluno, está exercendo poder disciplinar? Ela é servidora pública, mas e o aluno? O aluno não é. Mas é poder disciplinar? É, porque ele tem um vínculo com a administração pública. Se o meu chefe, eu sou servidora pública, e o meu chefe me aplica uma penalidade, é poder disciplinar, interno. Nesse caso, interno. Agora, a criança tem um vínculo com a administração. A diretora vai lá e expulsa a criança da escola. Poder disciplinar, externo. Beleza? Quando tem licitação e você vai aplicar uma penalidade, aquele licitante ganhador que não promoveu a obra adequadamente, poder disciplinar. Está aplicando uma penalidade, poder disciplinar externo. Ele não é administração pública, mas nesse momento ele tem um vínculo contratual com a administração pública. Poder disciplinar. Se você não paga o documento do seu carro, aí fala, ó, quem não está com o documento pago não pode circular. É uma sanção? É. Hã? É um absurdo, ainda é caro, né? Fala, devo, não nego, pago quando puder, né? Se fosse facultativo, ninguém pagava. Por isso que é compulsório. E para piorar, ainda faz blitz, né? Porra. Beleza? Por fim, e mais importante de todos, o poder de polícia. Poder de polícia. Esse é muito importante. Poder de polícia. Esse poder de polícia é poder de polícia administrativa. E ele tem algumas características. Primeira característica do poder de polícia. Executável. Ele é discricionário. Poder de polícia ele é discricionário e ele é autoexecutável. Discricionário porque eu, no momento de uma fiscalização de polícia, eu tenho discricionariedade para ver o que eu vou fazer. Exemplo, sou da vigilância sanitária. Vou num restaurante. Chego lá, vejo uma barata. Eu posso fechar o restaurante, eu posso notificar, eu posso falar para limpar que eu vou voltar outro dia. Eu não tenho várias opções? Discricionário. Esse é meu poder de polícia. De polícia administrativa. Autoexecutável, porque dispensa judiciário. Dispensa judiciário. Eu atuo sem pedir para o juiz. Falando de carro,
Você foi a algum lugar, estacionou seu carro em local proibido e quando chegou o carro não estava mais lá, foi guinchado. Poder de polícia? Aham. Pediu para o juiz para guinchar? Não. Não pediu. Autoexecutável. Esse é o poder de polícia. E poder de polícia é extremamente importante. Dúvidas? Suave na nave, tranquilo? Nada mais? Então, bora. Responsabilidade. Responsabilidade administrativa. Não passei. Quer que eu passe o normativo? Eu passo. É que eu falei que eu ia passar só os mais importantes, mas eu passo. Não, vou passar. Não, vou passar. Oxe. Vou passar. Normativo. Eu gosto desse poder. É porque ele quase não cai, mas eu gosto desse poder. É meu preferido. Poder normativo é o poder que a administração pública tem de normatizar, de regular os seus atos. E eu gosto muito desse poder porque eu gosto dos exemplos desse poder. Esse regulamentar é realmente só de regulamentar, nunca inovar. A administração pública não pode inovar na ordem jurídica, porque a administração pública não vai criar essa lei, beleza? E esse poder normativo, ele compete ao chefe do executivo. É do chefe do executivo. Quem que é o chefe do executivo? Presidente, governador, prefeito. Beleza? Então, vamos lá. Um exemplo de poder normativo ou poder regulamentar normativo. Tem um decreto, tem uma lei dizendo o seguinte: todos os servidores públicos devem trabalhar com trajes apropriados. Pronto, essa é uma lei. Beleza. O que é traje apropriado para servidor público? Depende. Perfeito, depende. É lá no fórum? Então tá bom, é todo mundo de beca. Se é lá no fórum. Mas quem que vai regulamentar isso? Estamos numa cidade de praia, vamos supor que Cuiabá tem praia e quente pra caramba. De praia. Você vai colocar o policial de terno lá na praia? Não. Você vai colocar ele de coturno afundando lá na areia? Não. Com aquela roupa, nossa senhora, tem até dó do bichinho. Não, vai colocar. Se for bonito, você coloca de sunga, né? Se for feio, de bermuda. E é assim que ele vai trabalhar. Você regulamenta dessa forma. Assim que você vai regulamentar. Então, cada órgão vai regulamentar o que é traje adequado, com autorização do chefe do executivo. E é só regulamentar. Perceba que não estou criando nada. A lei disse que todo servidor deve trabalhar com trajes adequados. Pronto. Eu só vou falar agora, esmiuçar a lei. Falar, ó, traje adequado aqui é isso. Pronto. Não vou criar mais nada, eu só vou regulamentar para dar fiel cumprimento à lei. Senão a lei não vai ser cumprida. Beleza? Então, é regulamentar para dar fiel cumprimento à lei. Pode ser por meio de decreto? Pode. Decreto regulamentar. Sem problema nenhum. Não estou criando lei nenhuma. Um decreto. Hoje, lá no fórum, todo mundo... A lei, por exemplo, esse decreto regulamentar do meu exemplo é todo mundo de terno. Mulheres de vestido longo, quase burca. Pronto. Mas está muito quente, nosso fórum não tem ar-condicionado nos corredores. Amanhã eles permitem as mulheres de saia, por exemplo. Beleza, sem problema nenhum. Por decreto, do jeito que eu crio, eu descrio ele e crio outro. Posso mudar. A lei está lá, intacta. Beleza? Esse aqui quase não cai, porque eu acho que ele é muito fácil. Não cobram ele. Eu gosto desse poder regulamentar normativo. Meu preferido. Vou nem apagar. Deixa ele aí. Responsabilidade. Civil do Estado. E aí, para quem não gosta de administrativo e de internacional, por óbvio, adora direito civil, né? É óbvio. São máximas. Mas a vida dá voltas, viu?
Muitas voltas. Quem sabe um dia vocês estão dando aula de administrativo, de trabalho. Aconteceu comigo. Não tinha matéria pior para mim na faculdade do que internacional e administrativo. Misericórdia. Que era aquilo. Mas já foi muito difícil. Na faculdade foi muito difícil. Responsabilidade. E aí, responsabilidade para quem domina direito civil é mamão com açúcar. Constituição diz: a responsabilidade do Estado será objetiva, pelos atos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso. Então, vamos lá. A responsabilidade do Estado será objetiva, pelos danos que seus agentes nesta qualidade que os seus agentes ou prestadores de serviço público, né? Que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros ou os prestadores de serviço público, ressalvado o direito a regresso. Vamos lá. O Estado é quem deve prestar todos os serviços públicos. A responsabilidade do Estado será objetiva pelos danos que os seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros ou também os prestadores de serviço público, tá? Resguardado o direito de regresso sempre. Vamos lá. O Estado é quem deve prestar todos os serviços públicos e não confundam serviços públicos com obras públicas. Isso é diferente. E aí, para quem odeia licitação, odeia obra pública. Uma coisa é obra pública e uma coisa é serviço público. Se o Estado contrata uma empresa para fazer uma obra pública, dá merda na obra, qual que é a responsabilidade da empresa? Pela obra? Subjetiva. Obra é sub. Serviço. Contratou uma empresa para prestar um serviço público, responsabilidade será ob. Beleza, não confunda obra com serviço. Obra é sempre sub, serviço é sempre ob. Beleza? Oh. Tá. Ressalvado o regresso. Ressalvado o regresso. Normal. Às vezes começa bem, termina mal, às vezes vai mal a aula inteira, enfim. Beleza? Não confunda. Obra pública não tem nada a ver, é sempre responsabilidade subjetiva. Tá bom? Então, vamos lá. A responsabilidade do Estado é objetiva, porque o Estado é quem presta serviço público. O Estado não tem que delegar para ninguém prestar, não. Ele que deveria prestar todos os serviços. Só que, como ele não consegue fazer isso com excelência, ele contrata os prestadores. Então, sempre que você for ler responsabilidade objetiva, leia a responsabilidade objetiva do Estado ou de quem lhe faça as vezes, seja quem for. Quem está fazendo as vezes do Estado responde igualzinho o Estado. Tanto faz quem que é. A responsabilidade do Estado é sempre objetiva. Beleza. Do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Beleza? De quem lhe faça as vezes também é sempre objetiva. E aí ele fala, pelos danos que os seus agentes... Quem que é agente? Esses seus agentes. É o funcionário? Conceito de funcionário? O trem mais difícil que tem no mundo é conceituar. Você pode saber tudo sobre a coisa. Você pode dar uma aula infernal sobre a coisa. Se a pessoa te fazer uma pergunta, fala, conceitue, você morreu, acabou, foi por terra. Conceituar é a pior coisa do mundo. Que está investido de algo? Para administração pública. Então, vamos lá. É qualquer pessoa investida na função pública. Precisa ser remunerado? Quando te convoca para você ser mesária na eleição, você ganha quanto? Porra nenhuma, nem todinho. Cortaram os todinhos, né?
Qualquer pessoa investida na função pública, remunerada ou não, precisa ser de caráter efetivo? Não. Transitória ou não. Transitória ou não. Beleza? É qualquer pessoa investida na função pública, remunerada ou não, transitória ou não. Isso é funcionário público. Estagiário entra no conceito de funcionário público? Não. Entra. O funcionário faz uma merda brutal. O Estado não vai indenizar objetivamente? Vai, porque ele é qualquer pessoa investida ali numa função pública, mesmo que de estagiário. Se o estagiário faz ou pratica atos de corrupção, ele vai responder por improbidade administrativa? Vai. Ele está fazendo as vezes do Estado. Responsabilidade é objetiva do Estado ou de quem lhe faça as vezes, seja quem for que está lhe fazendo as vezes. Tanto faz. O estagiário responde também. Alguém falou comigo? Não? Direto acontece. Bem comum. Principalmente para ato de corrupção. É bem comum. Então, vamos lá. A responsabilidade do Estado é objetiva pelos danos que os seus agentes. E aí a gente já sabe quem são os agentes da administração pública. Nesta qualidade. Então, tem que estar investido na qualidade. Vamos lá. Policial militar estava trabalhando, uniformizado e com a arma da corporação. Beleza? A arma não era dele. Ele saiu, foi para casa, chegou em casa, ainda uniformizado, e o vizinho estava com uma música alta. Ele chegou e bateu no portão do vizinho e disse: baixa essa música que eu quero dormir, senão eu vou dar um tiro na sua cara. Qual que é a responsabilidade civil do Estado? Pelo dano causado aí ao vizinho? Ou ele deu um tiro no som, causou um dano? Qual que é a responsabilidade civil do Estado nesse caso? Não, estava em casa, de boa, de folga. Tinha saído do serviço já. Terminou o plantão dele. Ele terminou o plantão dele, uniformizado com a arma da corporação, e foi lá e bateu lá na porta do vizinho. Com a arma da corporação e uniforme. Mas vamos supor que ele, então, está sem a arma da corporação e sem uniforme. Beleza? Deixou a arma, o uniforme, deixou tudo lá. E o vizinho dele nem sabe que ele é polícia. Ele foi embora assim. Aí ele falou: baixa, senão eu vou dar um tiro na sua cara. Eu sou polícia, eu te mato. Não está de serviço. Deixou a arma, o colete, deixou a farda, deixou tudo lá. Ele bateu lá no vizinho e falou assim para o vizinho: eu sou polícia, eu ando armado e se você não baixar esse som eu vou te matar. Eu sou polícia. Não estava, ele não estava atuando. Mas a responsabilidade é objetiva. Perceba que, quando ele fala eu sou polícia, o que ele faz? Ele veste a roupa. Ele se investiu. Ele veste a roupa de administração pública. Se ele não dissesse subjetiva, ele veste a roupa e você pode estar onde você estiver, de serviço ou não, na praia, de férias. Você falou, eu sou servidora pública e você vai fazer isso, não interessa. Você se veste, assumiu. Você chamou a administração pública. Você falou, coloca a administração pública aqui. É como a colega falou, já manchou a administração pública, maculou. Então, esses agentes, quando ele fala nesta qualidade, não é nesta qualidade de serviço, é nessa qualidade de investido. E você pode se investir, vestir a roupa da administração em serviço ou fora dele. Em serviço ou fora dele, se é mesária. Aí você está lá de boa trabalhando como mesária. Sempre tem, né? Alguém que quer entrar para votar sem identificar. Você fala, não, aqui você não entra. Precisa se identificar? Se a pessoa processa, vai processar você ou o Estado? O Estado. O Estado. Exatamente, o Estado. Mas acabou a eleição. Você fala, eu sou mesária e nunca mais você vai votar, porque eu vou rasgar seu título. Subjetiva ou objetiva? Subjetiva. Aí você pode chamar o tanto que for, você não tem mais relação com o Estado, acabou a eleição, sua relação com o Estado acabou. Eu não tenho nenhuma relação com o Estado, eu falo, olha, eu sou polícia e eu vou te matar. Não tenho, não adianta me investir numa coisa que não existe. Beleza? Então é só enquanto tiver algum tipo de relação com o Estado. Policial exonerado pode chamar a administração pública? Não. Se ele é exonerado ou se, por exemplo, ele está aposentado, o vínculo dele acabou. Policial aposentado fala, eu sou policial, eu vou te matar. Subjetiva. Está aposentado, ele não tem mais esse vínculo com a administração pública. Ótimo. A reserva é diferente. Aí depende até do tipo da reserva, né? Dos anos da reserva.
se mais de 10, se menos de 10. Mas na reserva, via de regra, dependendo, responde objetivamente. Na reserva é foda. Tem muita discussão, inclusive, sobre isso. Mas aposentado não tem, tá? Aposentado não tem discussão. Cessa o vínculo. Para mim, devia continuar também. Na reserva também aplica-se que continua o vínculo com a administração na reserva. Mas eles dependem muito. Sempre ressalvado o direito a regresso. Qual que é o prazo que a administração pública tem para regressar? Prazo? Quantos anos a administração pública tem para exercer o direito a regresso? 5 ou 2? 5? Eu também, eu sempre jogo no 5, mas é imprescritível, tá? É imprescritível. Só que, cuidado. Atualmente, isso é um entendimento extremamente, mas extremamente recente. E aí vocês podem ver, por exemplo, no Celso Antônio. Acontece o seguinte. Sobre ser imprescritível, depois dessa era da corrupção, surgiu um entendimento novo e surgiram decretos novos também. Até aqui, o direito de regresso é imprescritível. Aí você tem que observar como que a tua prova vai te cobrar. Esses atos aqui, se derivam só de um ilícito, seja esse ilícito de qualquer natureza, vai ser prescrição de 5 anos. Se derivar de um ilícito, a prescrição vai ser de 5 anos. Porém, se derivar de ato de improbidade, imprescritível. Mas cuidado, isso aqui é se a banca diferenciar para vocês. Se a banca falar só de direito ao regresso, é imprescritível, genérico assim. Qual que é o prazo que a administração pública tem para regresso? Imprescritível, porque ela não diferenciou. Se ela falar por ato de improbidade administrativa, continua imprescritível. Por um ilícito, pronto, 5 anos. Se ela diferenciar. Se ela não diferenciar, é imprescritível. Tem que estar a palavra ilícito expressa lá na tua prova. Se ela falar para a administração pública, tem o prazo de tanto tempo para regresso sobre um ilícito, beleza. Aí você vai colocar o tempo, que é 5 anos. Do contrário, leva sempre que é imprescritível, tá? E pode acionar o agente, o servidor público? Ou você vai acionar só a administração pública? Pode o agente também. Ambos podem ser acionados. Tem-se a regra de que quem pode o mais, pode o menos. Então, se eu posso escolher acionar direto o Estado, por que eu não posso escolher acionar o servidor, que é o menos? Quem pode o mais, pode o menos. Beleza? Só que, inclusive, os dois. Eu não faria isso nunca, né? Mas, tá doido, tanto que vai demorar o trem. Só que, para fazer isso, é bem complicado. Porque o Estado responde objetivamente. E o agente responde de que jeito? Sub. Isso quer dizer que aqui eu tenho que comprovar dolo ou culpa. E com o Estado eu não preciso comprovar. Como que é o nome da teoria mesmo? Que a gente aplica? Que é uma teoria para falar sobre responsabilidade objetiva. A gente se pauta no quê mesmo? Do risco. Administrativo. Teoria do risco administrativo. A administração pública, pelas suas ações, pela teoria do risco administrativo, responde objetivamente. Objetivamente, mas cuidado. Essa teoria do risco administrativo, e aí caiu há uns 2, 3 certames atrás, da OAB, ela se chama teoria do risco administrativo porque ela admite excludentes. Admite excludentes. É objetiva. Logo, eu preciso comprovar que houve um dano efetivo, não pode ser um dano futuro. Beleza? Não preciso comprovar dolo nem culpa e vou comprovar só o nexo de causalidade, ou nexo causal. Vocês acabaram de ver isso aí com o Kleber, né? Teoria do crime, o nexo causal. Pronto, eu comprovo que houve o dano e o nexo. Tranquilo? Vamos lá. Motorista de ônibus, prestadora de serviço público. Logo, se está fazendo as vezes do Estado,
responsabilidade objetiva. O motorista faz semanalmente treinamentos, ele já trabalha como motorista há 50 anos e ele faz aquele trecho a este mesmo tempo. A velocidade máxima permitida na via era de 60 km por hora, ele estava a 50 km por hora. Um pedestre fora da faixa, atravessou na frente do ônibus, ele bateu e matou o pedestre. Qual que é a responsabilidade? Objetiva? Ele está fazendo as vezes do Estado. Ele está fazendo as vezes do Estado, ele está trabalhando. Ele está vestido de administração pública, claro que na modalidade prestador de serviço, mas vestido, dirigindo. Ele é um ótimo motorista, porque ele faz cursos semanais, trabalha há mais de 50 anos como motorista nessa mesma rota. A velocidade máxima permitida da via era de 60 km por hora, ele trafegava a 50. Tinha uma faixa de pedestre, o cara passou fora da faixa, atravessou na frente dele e ele matou. Excludente. E o Estado vai pagar quanto para essa vítima? Quanto que o Estado vai pagar para essa vítima? Nada. Culpa exclusiva da vítima. Pronto. Culpa exclusiva da vítima. Não paga nada. Beleza? Pode ser uma excludente ou pode ser uma atenuante. Vamos supor que ele é tudo isso e a via dizia velocidade máxima permitida 60 km por hora. Ele estava a 80. O pedestre passa fora da faixa. Os dois estão errados, não estão? O que a gente faz? Balanceia essa culpa. Eu vou te indenizar porque é objetiva, mas não vou te indenizar tudo. A gente vai dividir o risco aqui, porque metade da culpa foi minha e metade foi sua. Beleza? O cara estava andando de ônibus, aí ele passou ali pela Fernando Correia, chegando no Três Américas ali, e começou a chover. E alagou o ônibus inteiro e matou todas as pessoas, os passageiros, todo mundo que ele estava conduzindo. Qual que é a responsabilidade do Estado? Qual que é excludente? Caso fortuito, força maior, como é que eu vou adivinhar? Não, nesse caso adivinha, porque ali alaga todo dia. Mas, né, vamos supor que é outro lugar que nunca alagou. Nenhuma. Caso fortuito, força maior. Caiu uma árvore no ônibus dele e mata todos os passageiros. Qual que é a responsabilidade civil do Estado? Nenhuma. Eu morro de medo de passar ali, mas acho que parou de alagar, né? Não? Não, se chover, gente, eu não passo. Eu não passo, eu já sou barbeira. Ainda, se acontecer meu carro afoga, Deus o livre. Acontece qualquer coisa. Vou-me embora. E eu vou me embora por bem... Um dia eu fui abastecer o meu carro, e aí alguém falou comigo e eu fui olhar. Eu fui olhar e entrei dentro da bomba. É? Foi. Ah, foi um erro grotesco. Ah, eu não gosto de passar ali. Eu não gosto de passar ali. Mas vergonha maior não foi isso. Essa minha colega ainda que falou para mim olhar uma coisa, e eu acabei olhando e bati na bomba, aí a bomba fez assim, push, foi combustível para tudo que é lado. Alguém gritou, tá pegando fogo, não sei o quê. E meu carro trancado. Eu saí pela janela, saí correndo, larguei o carro lá. Falei, vai explodir, nós vai tudo morrer, então bora. Não tinha nada pegando fogo. Foi só prejuízo material. Fogo que nada. Às vezes eu tenho umas barbeiragens. E são gritantes. Ah, eu bato. Eu bato em tudo. Eu estou mais cuidadosa ultimamente, mas... Beleza até aqui? Por isso que é teoria do risco administrativo, porque admite excludente. Só que, no direito administrativo, a gente também adota uma teoria chamada de risco integral. Teoria do risco integral. Como exceção, beleza? Como exceção. Regra, teoria do risco administrativo, eu assumo o risco, por isso que a minha responsabilidade é objetiva. Só que eu assumo o risco, mas se você ajudou, concorreu, a gente balanceia. Beleza. Também
também adotamos a do risco integral. Enquanto a do risco administrativo aceita excludentes e atenuantes, a do risco integral não. É o Estado falando, olha, haja o que houver, eu pago tudo. Exemplo, danos ambientais. Danos ambientais. Haja o que houver, não interessa de quem foi a culpa. Beleza? O Estado paga tudo. Danos nucleares. Danos nucleares também. Ataque terrorista em aeronave brasileira. O Estado fala, ó, se tiver um ataque terrorista dentro de uma aeronave brasileira, eu assumo todo o risco. Pois é. Particular. Agora, o que ele não vai assumir é, por exemplo, você é filho do Osama, pronto. Resolveu alugar lá, fretar aquele aviãozinho pequenininho para jogar uma bomba. Aí não, né, meu filho? Aí como é que ele vai adivinhar? Ele tem controle ali das aeronaves particulares das empresas, mas em aeroportos. Agora, aquelas pequenininhas, não. Aí, não. Em aeronave brasileira, mas com controle da ANAC. Não é aquelas que você aluga. É. Já andaram daquele avião teco-teco? Que é uma desgraça, né? Eu tenho medo daquilo. Um dia eu fui dar aula em Sinop. Peguei um daquele lá. Eu falei, nossa, eu acho que eles estão aproveitando essa viagem para pulverizar, né? Porque o negócio parecia que eu estava num pulverizador. Ele voava até baixo, assim. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu vou morrer nesse negócio hoje. Não sei. É, balança. Eu nunca passei tanto medo na vida. Aquilo balança, que tá louco. Pequenininho, apertadinho. Não dá nem para esticar as pernas. Nem um avião normal, né? Um Boeing já... É? Menino, cabia 4, acho que é 4, 5. Não, nós estávamos em 3. Eu não sei. Menina, eu achei que eu não ia chegar lá nesse lugar. E ainda demorou, foi 1h30 para chegar em Sinop. Eu falei, nossa, eu chego em Brasília com 1h30. É, né? Foi quase 1h30 para chegar. Até aí de boa, teoria do risco integral? Beleza, ó, danos ambientais, nucleares e ataque terrorista em aeronave brasileira. Não pode ser teco-teco, tem que ser aeronave mesmo. Direito de regresso a gente já viu. Aí lembra sempre que improbidade é 5 anos, é imprescritível e ilícito 5 anos. Beleza. Tudo isso que a gente viu foi para a ação do Estado e a gente vai ver agora nos atos omissivos do Estado, é o não fazer estatal. Omissão estatal. E aí, sobre omissão estatal é muito fácil e provavelmente se cair, vai cair uma única coisa para vocês. O Estado, quando ele se omite, em regra, a responsabilidade dele vai ser Imagina. Já que a gente está falando de carro, vocês estão andando lá com o carro de vocês e cai num puta de um buraco enorme na via e a roda vai para o brejo. Direto, acabou. Qual que é a responsabilidade do Estado? Subjetiva, comprova dolo e culpa. Beleza? Porque o Estado não tem como ficar de olho em tudo. Vocês já fizeram catequese? Alguma coisa do tipo? Lá na catequese a gente aprende. Eu não fiz, eu estou fazendo agora. Amanhã é minha segunda aula. Lá... Não vou, não. Todo mundo está perguntando se eu vou casar. Não, não vou, é porque eu gosto. E eu não tive oportunidade quando eu era pequena. E aí lá a gente aprende que Deus é onipotente, onipresente, tudo vê, tudo sabe. Mas é Deus, a administração pública não. Ela não sabe que tem um buraco ali. Ela não é Deus. Devia, mas ela não sabe. Por isso que é sub. Mas vamos lá. Caiu com o seu carro, o pneu foi, a roda foi-se tudo. Foi até o para-choque. Beleza. Se você comprovar que a administração pública tinha noção, tinha ciência desse buraco, por exemplo, várias notificações, várias matérias jornalísticas, declarações do governador ou do prefeito, enfim, de quem é o responsável sobre a via lá, que ia arrumar isso e nunca arrumou, você sabe que ela estava ciente. Logo, ela vai te indenizar. Do contrário, não. Mas perceba que você tem que provar. Por isso que é subjetiva. Você tem que ir lá e falar, ó, esse buraco aqui você conhecia. Então, você tem que me indenizar. Não basta o dano e o nexo. Subjetiva. Só que o que cai não é isso. O que cai é sobre clientes, né? Sobre pessoas presas, custodiadas. É isso que cai em prova.
a responsabilidade do Estado sobre pessoas custodiadas, sobre os melhores clientes da vida, que são os presos. Vamos lá. Se ele está preso e foge e assalta um civil comum, qual que é a responsabilidade do Estado? Sub-ob. Tinha que manter ele preso, mas não manteve, fugiu. Subjetiva. Subjetiva. Imagina que o cara escapou, aí faz um monte de assalto, um monte de saidinha de banco, um monte de tudo, e o Estado vai dizer, vou te pagar aqui pelo meu preso que está te furtando, te roubando. Nunca. Subjetiva. Beleza? Fuga de preso, responsabilidade subjetiva. Só que a novidade é o dano moral. Dano moral é indenizável, né? Tem até súmula, o dano moral é indenizável. Pronto. Preso sofre dano moral? Sim. Já foram no presídio? Degradante, né? Degradante. Mas eu não tenho dó. Eu tenho dó de quem é agente penitenciário. Deles, não. Hã? Não, lá é. Mas aquela cela é insalubre, é ruim aquela cela, beleza. Lá na LEP fala, né, que são no máximo 2 presos por cela, uma cela de 6 por 6, banho de sol, roupa limpa semanal, né? Beleza, eles não têm isso. Isso gera indenização por dano moral? Por si só? Só que nós vivemos o que o STF chamou de estado de coisas inconstitucionais. Não sei se vocês assistiram, há uns 2 anos atrás, aquele Profissão Repórter, ele foi até um presídio da Bahia. E chegou lá nesse presídio da Bahia, enquanto ele filmava para fazer a reportagem, os ratos enormes mesmo, uns boi, dividia a cela com os presos e tudo mais. E estava uma epidemia de sarna no presídio. Todos os presos se coçando com sarna. E aí o repórter pediu para falar com o diretor do presídio. E aí o agente falou, ele não veio, está em casa, porque ele está com sarna. Está em casa. Isso dá dano moral para o preso? Aí dá. Perceba que é uma violação muito grande aos direitos dele. O STF disse, nesse caso, a responsabilidade do Estado é objetiva e o dever de indenizar é certo. Beleza? Inclusive, ele estipulou um valor para os presos de R$2.000. Foi nesse caso, né, que surgiu. Não qualquer dano moral porque está lá e está cheio. Tá? De tuberculose. Tuberculose. Meu cunhado é agente penitenciário, está com tuberculose. Muito grande, está com tuberculose. Não, aquilo é uma desgraça. E eu gosto de ver meu cunhado contando. Meu cunhado é muito gente boa. E ele diz... Preso, com os presos. Inclusive, o STF decidiu o seguinte, que o Estado tem que pagar R$2.000 para cada preso. É 2 pila. Exatamente. Inclusive, por exemplo, quando tem surtos de doenças, tuberculose é um caso desse, né? Agora, AIDS, etc. Aí não. Aí beleza. Agora, doenças contagiosas, dependendo da periculosidade, você manda ele para casa. Ou para um estabelecimento adequado. Mas tem mesmo. Esse dano moral aqui, responsabilidade é objetiva pelo estado de coisas inconstitucional que o STF decidiu. Mas vamos lá. Nem todo dano ocorrido ao detento dentro do presídio vai ser de responsabilidade objetiva, beleza? O cara está preso, vamos supor que respeita a LEP, está lá a salinha 2x2 e tem 2 cidadãos presos lá. Esse cara aqui mata esse aqui. Qual que é a responsabilidade do Estado? Esse mata esse dentro da cela. Objetiva. Objetiva, eles estão presos. Esse mata esse, responsabilidade objetiva. Quem que é o dever de cuidar do Estado? Dos presos, tem que cuidar de todos os presos, responsabilidade objetiva. O Estado, objetivamente. Você é agente penitenciário, beleza? Você ia guardar um filho da puta lá e aí, de repente, ele falou que não vai. Você deu 2 tapas na orelha dele. Você vai responder por tortura. Qual que é a responsabilidade do Estado? Objetiva. Quem mandou você dar tapa na orelha dele? Lesão leve, óbvio, não tem nada de tortura. Preso que mata preso, responsabilidade objetiva. Mas aí, tem um preso que deu um grito lá dentro e falou assim, Estado, eu estou doente, eu estou com depressão. E eu vou me matar.
Aí o Estado falou, não, não vai se matar, não. Eu tiro você, coloco você numa cela lá sozinho, beleza? De manhã você vai no psicólogo, de tarde você vai fazer atividades e à noite você vai no psiquiatra. Vai se recolher mais cedo, a sua janta vai ser diferenciada e a gente vai te acompanhar, beleza? Ótimo, acompanhou. Preso. Até, lógico. Enfermeira leva lá. Beleza, só que um belo dia esse cara pendura lá e morre. Se matou. Qual que é a responsabilidade do Estado? Dentro da cela. Subjetiva. Estava dentro da cela, não estava? Beleza, só que o Estado fez tudo que ele podia para o cara não se matar. Mas mesmo assim ele se matou. O que ia adiantar o Estado fazer? Se o Estado mandasse ele embora para casa, ele ia se matar? Ia. Ele ia se matar igual, tanto faz. O Estado fez tudo o que podia. Responsabilidade subjetiva agora. Prova, então, que eu tenho alguma culpa. Beleza? Provavelmente o Estado, nesse caso, não responde por nada. Isso aí está caindo muito, muito em prova. O dano moral do preso, um preso matando o outro e o preso se matando sozinho. Essas 3 situações é o que vem despencando. Não, não. Se o preso se matou dentro do presídio, se matou, responsabilidade é do Estado. O Estado tem que observar. Agora, o Estado observou, tirou ele, levou ele para tratamento, fez tudo o que ele podia. Subjetiva. Beleza? Um preso matou o outro. Objetiva. Do Estado. O Estado tem que manter pessoal treinado lá dentro para conter esse tipo de coisa, com meios menos invasivos possíveis. Beleza? Então, até a próxima. Na última aula, a gente vai ver licitação, tá? Clique lá.